Isabel para ler esse texto do boletim. Os irmãos sabem que Deus tem me dado aos domingos uma palavra para a igreja. E hoje à noite é submissão à autoridade, um princípio divino. Queria que todos prestassem atenção, acompanhassem essa leitura, porque isso é relevante para a vida da igreja, para aquele que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. Amém? Leiamos. Submissão à autoridade, um princípio divino. A Bíblia Sagrada nos revela um triste episódio na vida do povo de Deus, quando estava a caminho de Canaã. 3 pessoas se coligaram e arrebanharam um grupo de 250 homens para desestabilizar o ministério sacerdotal, privativo a Arão e aos seus filhos, conforme a determinação de Deus, alegando eles que todo o povo de Deus era santo e que não precisava da intermediação dos sacerdotes no oferecimento de sacrifícios ao Senhor, questionando assim a competência medianeira do sacerdócio arônico. Esses indivíduos chamavam-se Coré, Datã e Abirão. O primeiro da tribo de Levi, um levita descontente por não ser sacerdote, e os outros 2 da tribo de Ruben. Moisés, o grande líder de Deus, que Deus levantara para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e levá-lo à terra da promessa, enfrentou aqueles homens perversos e pediu a Deus que os punisse, o que de fato aconteceu. A Bíblia diz que a terra onde estavam instaladas as suas tendas se abriu e eles foram engolidos vivos por ela, junto com os seus familiares. Diz ainda a palavra de Deus que os 250 homens que comungavam com os 3 líderes rebeldes foram punidos por Deus e consumidos por fogo que desceu do céu. A situação agravou-se, porque o povo de Israel ficou indignado contra Moisés, pensando que fora ele a causa dos problemas que estavam acontecendo e do consequente juízo de Deus. O resultado dessa insubmissão foi que foram mortas 14.700 pessoas. Leia a história completa nos capítulos 16 e 17 de Números. Por causa do pecado do homem e de seu consequente espírito insubmisso, Deus instituiu o princípio da autoridade para um bom ordenamento social. Imaginem, meus irmãos, se não houvesse, por exemplo, força policial no mundo, que caos não seria? Imaginem se não houvesse sinal e guardas de trânsito, que pandemônio não seria? O princípio da insubmissão à autoridade encontra-se em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Dentro de sua igreja, o Senhor também estabeleceu autoridades em diversos níveis: a assembleia de membros, o pastorado, o oficialato, os diretores de departamentos, os dirigentes de derivações da igreja, etc. Todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, eleitas pela assembleia de membros e empossadas, estão revestidas de autoridade vinda de Deus. O princípio da autoridade na igreja tem a sua gradação. Começa com a assembleia de membros, seguida pelo pastor titular, depois vem o conselho eclesiástico, os departamentos e assim por diante. Cada um sendo submisso ao outro, que vem imediatamente antes dele. E todos submissos a Deus, que através de sua palavra e do seu Espírito governa a igreja. O Senhor determinou que fosse assim, porque, por natureza, a sua igreja é uma comunidade ordeira, onde a submissão é uma das marcas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste
aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. O crente não deve ser insubmisso. Por isso, é pecado, porque se for assim, ele está ferindo um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. No texto de Romanos, citado, se nos diz que quem resiste à autoridade, resiste a uma ordenação de Deus. O crente também não deve falar mal das autoridades da igreja, pois Deus diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmos, capítulo 105, versículo 15. Segundo a Bíblia, as autoridades devem ser reverenciadas e obedecidas. Observem o caso de Sara, a esposa de Abraão, que o chamava de Senhor. Aquela mulher de Deus sabia que o seu marido era a autoridade estabelecida por Deus no seu lar. Pastor Eudes Lopes Cavalcante. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.